Olá, Nação Santista, boa tarde. Vamos falar do pré-jogo Mirassol e Santos hoje à noite, a partir das 9h30, 21h30, no horário de Brasília. Vamos trazer para você arbitragem, escalações e também mais detalhes sobre o jogo de hoje à noite. Neymar já trouxe no vídeo anterior ontem que está fora do jogo contra a equipe do Mirassol. O atleta não viajou com a delegação santista ontem para São José do Rio Preto, com um voo fretado lá no aeroporto internacional de Guarulhos, até visando já com destino a São José do Rio Preto. Então, o Santos, que hoje precisa vencer a equipe do Mirassol para que o time pelo menos fique pelo menos na zona de classificação, pelo menos ficar no G10, né? Ou G8, como a gente podemos falar, melhor. Times que pode se classificar para a Libertadores. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas o Santos tem que vencer para que o time pelo menos tenha um bom aproveitamento quando o time começa a pontuar logo no começo do primeiro turno. Tentar criar já uma gordura para que depois não passe lá na frente sufoco, e ainda mais brigando para não cair novamente, brigando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Santos hoje à noite, a partir das 21h30, 9h30 da noite, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, conhecido como Maião, o estádio do Mirassol, e com um gramado sintético, não é mais aquele gramado natural, e sim gramado sintético. Há uma preocupação porque hoje à noite, porque aqui nessa região está chovendo bastante, então pode ser que o gramado esteja molhado, talvez vai ficar um pouco pesado, mas talvez não atrapalhe, talvez o tanto o futebol das duas equipes. É claro que o futebol perde um pouco, né, daquela qualidade técnica, porque o campo ficar pesado, sempre há riscos do jogador talvez poder se machucar, se lesionar também, sempre pode ocorrer umas lesões musculares, isso é normal para qualquer atleta de futebol. Então é um jogo assim muito, se for analisar o contexto, perigoso para qualquer atleta quando quando se trata uma prática de um futebol, quando os dois times são bem treinados também, a preparação física que também ela é fundamental para que o atleta consiga suportar os 90 minutos, como manda a parte física, carga muscular de um jogador de futebol, porque isso aí, a tendência do jogador sofrer uma lesão são bem graves, isso aí não tem como, não há como contestar. Bom, Mirassol e Santos, vamos lá, a arbitragem é o Rafael Claus, que apitará o jogo Mirassol e Santos de hoje à noite às 21h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, no jogo às 9h30 da noite, com transmissão exclusiva no streaming Amazon Prime, que transmitirá a partida entre Mirassol e Santos. Que se enfrentam nesta terça-feira às 9h30 no estádio Maião, ou José Maria de Campos Maia, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E quase um mês se passou desde que o Mirassol entrou em campo pela última vez, ao ser eliminado no Campeonato Paulista. Nesse período, o clube trabalhou na recuperação de atletas lesionados e buscou entrosar reforços. Invicto, o Leão é o 10º colocado na Série A, com 5 pontos em 3 jogos. O Santos busca a segunda vitória consecutiva no Brasileirão para tentar embalar na competição. Com 4 pontos, o Peixe ocupa a 13ª colocação. Além disso, o triunfo em Mirassol deixa a equipe em um bom momento antes do clássico contra o Corinthians. E também falar sobre a escalação da equipe do Mirassol, com o técnico Rafael Guanais, técnico do Mirassol, que a principal dúvida é sobre quem deve completar o trio no comando de ataque, com os retornos de André Luiz e Edson Carioca. A tendência é pela manutenção de Natan Fogaça, e no meio-campo, enquanto Eduardo segue fora por lesão, Gabriel Pires disputa a posição com Lucas Mugni e pode fazer sua estreia. Tiquinho Soares ainda não deve estrear, uma vez que ainda busca a melhor condição física e, como pertence ao Santos, o Leão teria de pagar uma multa para escalá-lo. O Tiquinho Soares, que está emprestado à equipe do Mirassol,
Se o Mirassol quiser contar com o atleta, o Mirassol terá que pagar ao Santos, como consta a cláusula contratual, tem que pagar 2 milhões de reais ao Tiquinho Soares. Se não pagar, o atleta não pode jogar, como consta o contrato de empréstimo, que impede que o jogador enfrente o clube no qual detém seu passe. Então o passe do atleta é do Santos. Então, se o Mirassol quiser contar com o atleta, tem que pagar 2 milhões de reais, que é o valor da multa para contar com o Tiquinho Soares. Provável escalação da equipe do Mirassol: Walter, Igor Formiga, João Vitor, William Machado e Reinaldo. Olha só, Walter, Igor Formiga, João Vitor, William Machado e Reinaldo, formando a defesa. Neto Moura, Aldo Filho e Gabriel Pires ou Lucas Mugni. Negueba, Alisson e Natan Fogaça. Esse é o provável Mirassol, treinado pelo técnico Rafael Guanais. Quem está fora é Eduardo, Igor Carius, estão lesionados. Tiquinho Soares, recondicionamento físico e também, claro, não vai poder, mesmo se ele estivesse bem em condições físicas e, claro, com condições de poder jogar, ele não poderia jogar porque ele pertence ao Santos Futebol Clube, está emprestado pelo Santos, e se quiser contar com o atleta para jogar contra o clube no qual está emprestado, terá que pagar a multa ao Santos, 2 milhões de reais, como consta no contrato de empréstimo do atleta Tiquinho Soares. Yuri Lara, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Aldo Filho está pendurado com 2 cartões amarelos, tá? Então é o único jogador da equipe do Mirassol que está pendurado. O Aldo Filho, que é o volante, que está pendurado. Agora o Santos, do técnico Juan Pablo Vojvoda, do outro lado, né? Que agora eu falei do Mirassol, agora vamos falar do Santos. O Santos que terá 3 desfalques para esta partida. O principal dos jogadores que não estará presente é Neymar, que sofreu com desgaste na última semana e será poupado. O volante Zé Rafael com edema na coxa direita e o zagueiro Lucas Veríssimo, que ainda não conseguiu deixar o Catar. São as outras baixas, devido, claro, à guerra que está ocorrendo lá no Oriente Médio. Então, ainda não tem a previsão exata de que quando o Lucas Veríssimo retorna ao Brasil. E, claro, já poderá se apresentar ao Santos Futebol Clube e também já organizar uma coletiva de imprensa. Também a data, não sabemos a data exata de que quando também será realizado isso, tá bom? Em contrapartida, Vojvoda terá à disposição pela primeira vez o volante uruguaio Christian Oliva, reforço que demorou para ter a situação regularizada por causa de um transfer ban sofrido pelo Santos. O jogador que veio junto ao Santos, que comprou o atleta junto ao Nacional do Uruguai. Provável escalação do Santos com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vini Lira, William Arão, João Schmidt e Gabriel Bom Tempo. João Schmidt não gostei muito não, daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Tassiano ou Barreal, Gabriel Barbosa e Rony. Esse é o provável Santos no 4-3-3. Olha, sinceramente, eu não gostei dessa escalação. Por quê? Eu acho que, na minha opinião, Tassiano tem que entrar no segundo tempo, no lugar do Gabriel Barbosa ou Gabigol. Ou coloca o Tassiano com centroavante, sei lá, e depois coloca o Gabriel Barbosa no segundo tempo. Vice-versa. João Schmidt não dá. Por quê? João Schmidt, eu vou falar da qualidade dele. Da qualidade em termos de bom passe, ele é bom. Passes verticais no meio de campo, é ótimo. Agora a deficiência do João Schmidt, o que eu posso dizer para você a deficiência do João Schmidt? A deficiência dele é que ele não marca. Esse que é o problema. Ele é muito lento, é um jogador que ao invés de dar o passe para frente, fica recuando bola para trás, tipo no estilo carilismo, né? Do Fábio Carille fazia sempre isso, recuando bola toda hora. Isso aí é uma coisa que irrita qualquer torcedor. Eu acho que para mim já deu pro João Schmidt. Para mim também, outro jogador que não pode mais entrar nem no segundo tempo é o Lautaro Dias. Não dá mais também Lautaro Dias. Eu acho que o Santos precisa parar de... Eu acho que o Vojvoda... Vou não falar só do clube, vou falar do Vojvoda. O Vojvoda tem que parar de ser teimoso, de colocar João Schmidt. Para mim, deveria ter
Coloca o Oliva, o Christian Oliva, porque agora o Santos agora não tem desculpa, porque agora ele tem peças de sobra, tem que extrair o melhor de cada peça que ele tem. Eu acho que o Vojvoda peca nesse aspecto técnico de escolher mal o time na hora de escalar. Eu acho que o Vojvoda ele precisa mudar os seus conceitos. Infelizmente, ele não muda os seus conceitos. É uma pena, porque o Santos precisa da vitória, tem que vencer para que o time pelo menos fique numa zona intermediária, na zona da Libertadores, pelo menos. Brigar por título eu acho difícil, mas pelo menos dá para o time chegar pelo menos na Libertadores. Só que o time tem que vencer. A partir do momento, se o Santos não vencer o Mirassol hoje, caso perca hoje para o Mirassol, já joga domingo pressionado contra o Corinthians. E o Neymar Júnior pode jogar no clássico de domingo contra o Corinthians. Então, eu acho que o Santos não pode vacilar. O time não pode dar margem de erros. Só que parece que o próprio técnico não aprendeu. Colocar um jogador que viu que não vira. É um jogador que, para mim, colocar João Schmidt com o Ilharão não dá certo. Já não deu certo. Muito menos vai dar agora. Quero calar minha boca. Eu quero que o Santos hoje faça um baita jogo, vença. Se o João Schmidt jogar bem, ok. Calando minha boca, tá uma maravilha. Está ótimo. O Santos vencendo está ótimo. Mas se o Santos perder, pode ter certeza, no próximo vídeo eu vou cornetar e vou falar que para mim ele, como sempre, errou, continua persistindo nos erros. Eu acho que, na minha opinião, errar é humano? Claro, errar é humano, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito nesse mundo que vivemos. Mas persistir no erro já é burrice. Desculpa o termo que eu acabei de expressar aqui para vocês, tá? Porque para mim, quem persiste nos erros torna-se uma total burrice da incapacidade de um técnico persistir nos seus erros. Ainda mais quando se escala num jogador que para mim ele já não vira mais. Eu acho que para mim o João Schmidt, eu já contesto a escalação do João Schmidt. Para mim o João Schmidt não é para jogar, na minha opinião. Para mim, no lugar do João Schmidt, deixa o Gabriel Bom Tempo como segundo volante, ou se não, coloca o Christian Oliva, coloca o Gabriel Bom Tempo do lado direito e coloca o Roleiser centralizado no meio, que ele vai render melhor, né? Coloca o Benjamin Roleiser ou o Miguelito, começa com um dos dois. Se eu fosse o técnico, eu começaria com o Roleiser, né? Depois já colocaria o Miguelito no segundo tempo e coloca no lado esquerdo o Moisés e o Gabigol centralizado. O Moisés do lado esquerdo, que é um atacante de ponta, joga do lado esquerdo. 4-4-2 para mim é um meio-campo mais preenchido, mas também o time ganha muito o meio-campo para conseguir criar jogadas. Agora, desculpa, se colocar Gabriel Bom Tempo com o João Schmidt, com o Ilharão, o time não vai produzir nada. Não vai. O João Schmidt não está produzindo quase nada. Não produz. Eu acho que o Vojvoda peca demais. Porque para mim, eu acho que esse jogo já é para estrear o Christian Oliva. Não deixar no banco de reservas. Vai assistir de novo com o João Schmidt. É brincadeira esse Vojvoda, cara. É brincadeira. Olha, espero quebrar a cara, gente. Espero que o Santos, faça um baita jogo, vença hoje. Mas só que o técnico também parece que já dá mostras que quer perder o jogo. Não é possível, cara, insistir com o mesmo jogador. Não sabemos como o Santos treina no CT Pelé, porque os treinos são fechados para a imprensa. Só que não é, às vezes não é para, mas não é para trazer a notícia para a imprensa. E sim, é pro torcedor. A imprensa tá lá para trazer a matéria e o conteúdo entregar para o torcedor. Só que eles esquecem disso. O clube não há uma transparência. Eles poderiam fazer isso. Falei, não, vamos abrir os treinos. O torcedor tem que saber como o time treina, como joga. Ah, jogador não quer. Não quero. Vai abrir não, senão vai que eu treino mal. Aí pega. O jogador não pode ser assim. O jogador tem que saber se está treinando bem ou mal. É o direito do torcedor. O maior
patrimônio do clube é o torcedor. Se o clube existe, é por causa do torcedor. Dependendo de qualquer clube qual clube que cada torcedor torce. Uns para que torce para o Santos, para São Paulo, ou Corinthians, Palmeiras, Flamengo, outros clubes. Os clubes existem por causa da torcida. Então, tá tudo errado no Santos Futebol Clube. Infelizmente, tá tudo errado. Eu espero que, olha, o Santos consiga uma grande vitória hoje. Eu espero, muito, muito mesmo. E saiu uma informação que o Carlo Ancelotti estará lá em Mirassol, mesmo sabendo que o Neymar não estará lá com o elenco do Santos, não vai estar lá na cidade de Mirassol para acompanhar a partida, para acompanhar o jogo do Santos, vai acompanhar o jogo do Santos normal, sem o Neymar Júnior. E, claro, vai observar alguns jogadores, talvez que possa se destacar. E quem sabe o Ancelotti possa talvez convocar outro jogador do Santos, tirando o Neymar, claro, né? Que é o principal centro das atenções e também está na pré-lista de convocados do Ancelotti. Saiu informação ontem através da CBF, ontem a mídia trouxe que Neymar está na pré-lista do Carlo Ancelotti. E espero que, já que ele não vai jogar contra o Mirassol, que para mim era o momento dele jogar contra o Mirassol, para mim é um erro. Eu acho que, na minha opinião, o Neymar deveria ter viajado com a delegação do Santos e mesmo, pelo menos, jogar uns 10, 15 minutos ou 20 minutos, pelo menos, finais no jogo contra a equipe do Mirassol. Mesmo, ainda mais se o Santos estiver vencendo, entrando o Neymar ficaria melhor ainda. Mas não, preferiu deixar o atleta em Santos para recuperar a forma física. O Neymar está totalmente recuperado, mas só que me deixa uma dúvida. Por quê? Por que o Neymar ficou em Santos? Por que ele não viajou? Por que eles decidiram que o Neymar não pode jogar agora contra o Mirassol e sim jogar contra o Corinthians? Será que é porque o gramado do José Maria de Campos Maia estará molhado? Pode talvez ocorrer um risco de uma lesão do Neymar Júnior? Será que é por causa disso? Ou o Neymar não teve um tempo adequado para recuperar totalmente a forma física? Ou há uma insegurança de que ele volte a se lesionar de novo e aí adeus Copa do Mundo para Neymar? Então geram dúvidas que às vezes até o próprio Neymar fica com raiva, fica bravo porque a mídia fala um monte de besteira, não sei o que. Só que o Neymar procura. Sabemos de fato que ele é um jogador midiático. O Neymar Júnior é um gênio? É um craque? Claro, com certeza. Neymar é o mesmo da primeira passagem do Santos, com aqueles arranques, fazendo gols no 1 contra 1, numa jogada individual ou numa assistência, com um companheiro para fazer o gol? Não é mais aquele mesmo Neymar. Aquele Neymar ficou para trás. Esse é outro Neymar. Neymar Júnior que é totalmente diferente do que aquele Neymar na primeira passagem no clube. O Neymar Júnior ele não consegue dar mais aquelas arrancadas de antes. Mas é um jogador que pode decidir uma partida. Numa jogada ou no lance de um gol. Eu acho que o Neymar deixa muitas dúvidas na cabeça do torcedor santista. Até para a própria imprensa. A imprensa de Santos, que cobre o clube, o dia a dia do clube, está mais perto quando vai cobrir o Santos Futebol Clube e sabe muito bem dos bastidores que acontecem lá dentro da instituição. Então são coisas que não dá para entender. Então eu acho que o Neymar, ele próprio procura para ser o principal assunto. Porque às vezes nem falamos muito do Santos, e sim falamos do Neymar Júnior, que é o principal centro das atenções. É o principal protagonista, o principal personagem do Santos Futebol Clube. Complicado, né? Muito complicado. Bom, vamos lá. Com o Neymar Júnior, eu falei, está poupado, não viajou para Mirassol, aliás, para São José do Rio Preto, onde os jogadores estão concentrados e horas antes do jogo já viajam para Mirassol. Zé Rafael, com edema na coxa direita, vetado, então está vetado, não joga. Lucas Veríssimo, que ainda não conseguiu sair do Catar devido à guerra
então não temos a previsão exata de que quando ele voltará ao Brasil. Tá? O Lucas Veríssimo, que está acertado com o Santos, para trazer de novo aqui a informação que ele foi comprado, contrato de 3 anos, o Santos pagou 4 milhões de euros, equivalente a 20 milhões de reais, pagando em 4 parcelas. A primeira parcela o Santos só paga em dezembro agora, ao clube do Catar, onde o Lucas Veríssimo estava jogando. Então, o Santos que vai pagar em 4 parcelas, e a multa do zagueiro de 30 anos, que volta ao clube após 5 anos, o zagueiro Lucas Veríssimo. Não sabemos a previsão exata de que quando ele voltará ao Brasil. Então, essas são as informações. E o pendurado está o goleiro Gabriel Brazão, com 2 cartões amarelos. Se ele levar o terceiro cartão amarelo hoje, ele já não joga contra o Corinthians. Gabriel Brazão, pelo amor de Deus, não tome o terceiro cartão amarelo, hein? Sabemos que está pendurado, então, pelo amor de Deus, não tome cartão amarelo hoje à noite, hein? Rafael Claus apita o jogo hoje. Assistentes: Fabrini Bevilacqua Costa, e Daniel Paulo Zioli, que são as assistentes do árbitro Rafael Claus. Quarto árbitro, Guilherme Nunes de Santana. E no VAR, Hilbert Estevam da Silva. Isso mesmo, Hilbert Estevam da Silva. Todos de São Paulo, tá? Todos do estado de São Paulo que estarão, que formam a equipe de arbitragem que vai trabalhar no jogo de hoje à noite. Mirassol e Santos, 9h30 da noite, 21h30, no horário de Brasília, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, com transmissão da Amazon Prime, no streaming Amazon Prime. Para quem tenha o streaming por assinatura, você acompanhará a partida ao vivo entre Mirassol e Santos, transmissão exclusiva do streaming Amazon Prime. Bom, foi só isso. Esse foi o pré-jogo de Mirassol e Santos. Torcer para que o Santos consiga um grande resultado hoje, positivo, vença hoje o Mirassol e que o time pelo menos fique na zona da Libertadores. E pelo amor de Deus, não vamos voltar a brigar a cair, Santos, pelo amor de Deus. Vamos ganhar hoje, hein, Santos? Pra cima deles, Santos. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.